Então vamos sentar e abrir em Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 23 a 28. E depois nós vamos ler também o capítulo 10 de Hebreus. Lembrando que nós estamos recapitulando desde o capítulo 1 aquilo que vimos desde o começo do ano. Todos já abriram? Podemos ler? Versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Preste bastante atenção. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra nos santos dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Agora, olha esta frase: para aniquilar pelo seu sacrifício, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Para quem ele vai aparecer? Aos que o aguardam para a salvação. Então, vamos recapitular um pouquinho. Sempre você vai ter isso em mente, quando você pegar Hebreus na mão, daqui para frente, deste ano para frente, quando você for ler qualquer coisa de Hebreus, ou você ouvir pela televisão, pelo rádio, essa pergunta que eu faço vai vir na tua mente: para quem esta carta foi escrita? Então vamos ver, uma pessoa que não era judeu, que não conhecia nada da lei. Aí apóstolo Paulo foi lá, pregou Cristo, ela aceitou Cristo, nasceu de novo, é salva. Ela não conhece nada da lei. Ela não conhecia nada dos sacerdotes, dos sacrifícios de animais. Não conhecia nada. Ela foi apresentado Cristo e ela aceitou Cristo, foi salva, sem nenhum conhecimento da lei. Ela não era nem judeu. Então a lei para ela, o Velho Testamento, tanto faz como tanto fez. Porque ela já recebeu a nova aliança e creu em Cristo. Está claro isso? Então Paulo não vai pegar essa pessoa, que é um gentil que não era judeu, e começar a pregar todo o Velho Testamento. Pode ensinar ela depois. Mas ela foi salva sem conhecer nada da lei, conheceu Cristo direto. Então muitas coisas para ela de Hebreus não servem. Por quê? Porque ela não era judeu, ela não guardava a lei, ela já aceitou a nova aliança de cara, foi a primeira informação que ela teve, ela não sabe nada a respeito de Moisés, ela já foi salva crendo em Cristo. Paulo pregou para ela, creu em Cristo. Então, muitas coisas desta carta não é para ela. Por quê? Porque ela não nasceu, ela não está debaixo da lei, ela não estava fazendo sacrifício, ela não vivia nos sacrifícios da lei, ela não sabia nada dos sacerdotes. Vocês estão entendendo a diferença? Então, para quem essa carta foi escrita? Foi escrita para judeus, pessoas que nasceram debaixo da lei, que foram ao templo fazer sacrifícios por causa dos seus pecados, que conheciam Moisés, e tinham Moisés como um grande herói da sua pátria, do Velho Testamento, através do qual Deus trouxe a lei, que conhecia Davi, que vivia debaixo de lei. Então foi para essa gente que essa carta é escrita. Por quê? Porque agora Cristo vem, Cristo é aquele prometido de todo o Velho Testamento, vem, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele vai ser o último sacrifício da lei.
Então agora a lei vai acabar, os sacrifícios da lei vão acabar. O templo do Velho Testamento não tem mais razão de ser, porque o templo agora vai ser outro, vai ser um templo vivo, feito por homens. O sumo sacerdote e sacerdote do Velho Testamento vão acabar. Por quê? Porque Cristo agora é o sumo sacerdote da nova aliança, e ele ocupa o lugar de todos eles do Velho Testamento. Então, imagina na mente do judeu ouvindo isso que eu estou te dizendo. Na mente dele, ele está... Espera um pouquinho. Então, todos os sacrifícios que Moisés, através da lei, nos ordenou fazer, vão acabar, não servem mais para nada. Então, o sumo sacerdote levita do Velho Testamento vai acabar, não serve mais para nada. Então, quer dizer que todas aquelas festas das primícias vão acabar, não vai servir mais para nada. Então todos aqueles votos que nós fazíamos através da lei vai acabar, não serve mais para nada. Cristo substituiu tudo, é a cabeça daquela gente. E é justamente isso, Cristo vem, substitui todos aqueles rituais do Velho Testamento. Ele é o Cordeiro, ele é o sumo sacerdote, o sangue dele substitui o sangue de animais, ele substitui todas aquelas coisas do Velho Testamento. Foi por isso que em Romanos Paulo fala, Romanos 10:4, o fim da lei, todos aqueles rituais, tudo aquilo que veio de Deus através de Moisés, o fim de tudo isso agora é Cristo, para a justiça de quem? Daquele que acredita em Cristo. Está bem claro isso? Então o escritor é alguém que conhece muito o Velho Testamento, que conhece o Novo, que conhece Cristo. Deus levanta ele para escrever esta carta, porque muitos judeus estavam vindo para a igreja, olhando para o Evangelho, ouvindo, eles vinham com a cabeça tradicional. Então o escritor é alguém levantado por Deus para fazer uma transição, trabalhar na mente deles com a verdade, no coração deles, levá-los a sair da lei para entrar na graça em Jesus Cristo. E isso é trabalhoso, não é coisa que se faria em um dia. Então o escritor começa a mostrar o velho e fazer um paralelo com o novo, mostrar as coisas do Velho Testamento e fazer um paralelo com Cristo, mostrar o sacrifício do Velho Testamento, fazer um paralelo com Cristo, o sacerdote, Cristo, o Cordeiro, Cristo, o sangue e Cristo. Agora Cristo substituiu, cumpriu tudo aquilo e substituiu tudo. Então o escritor está convidando os judeus agora, saia da velha aliança, aceite Cristo, largue a tradição, ainda que seja uma tradição milenar, entra na nova aliança que é Cristo. Cristo é o prometido em todos os livros do Velho Testamento. Cristo é aquele Cordeiro da Páscoa que vocês aprenderam, aquele sangue que vocês passaram nos umbrais da porta, agora é o sangue de Cristo, substituiu. Aquele monte de animais sacrificados que os sacerdotes matavam diariamente, não precisa mais, Cristo substituiu. Aquela aliança falhou, não mudou vocês, mas na nova aliança, através de Cristo, vocês vão ter um espírito novo, vão nascer de novo. Vocês estão entendendo a transição? Sim ou não? Não é? Para levá-los a crer em Cristo e aceitar o Evangelho e entrar na nova aliança. E se você for ler tudo que nós lemos desde o começo do ano, está tudo encaixadinho, direitinho. Primeiro ele apresenta Cristo como o Criador de todas as coisas. Olha lá, vamos ler Hebreus 1 de novo, só para recapitular. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, para quem? Para os pais. E como Deus falou para os pais? Quem eram os pais? Todo o pessoal do Velho Testamento, os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, esses eram os pais que tinham gerado a nação de Israel. Então ele está dizendo, no passado Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais através dos profetas. Então você vai ver Isaías profetizando, você vai ver Abacuque, que era profeta, profetizando para o povo de Israel. Você vai ver Jeremias profetizando para o povo de Israel. Quanta gente vai nesses textos, pega esses textos que era só para os judeus,
e traz para a igreja querendo dizer que vai acontecer a mesma coisa. Não, aquilo era para o povo de Israel, eram os profetas, a forma de Deus falar para aquele povo de Israel. Daniel falou para aquele povo de Israel e projetou alguma coisa para o futuro. Então Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas para nós, olha, atualmente já abriu para esse versículo, está bem claro, mas nestes últimos dias, o que são os últimos dias? A partir do momento que Cristo veio à terra, até a segunda vinda dele, são os últimos dias. Como Deus veio falar e se comunicar nos últimos dias? Não vem mais pelos profetas, não vem mais por Moisés, Deus agora vem pessoalmente na pessoa do Filho. Então, o pessoal do Velho Testamento era servo de Deus. A voz do Novo Testamento é a voz do Filho, não é de servo, não é de empregado, é do dono da casa. Vocês estão entendendo a diferença? Então ele fala, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é esse Filho? É o herdeiro de tudo, dos dois mundos, pois ele é o Criador e ele também é que fez o universo. Então o Filho é muito superior a Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, que falou aos pais. Nos últimos dias o Filho vem falar, Deus se humaniza, então ele vem falar como Filho. A voz dele vem substituir todos os profetas, substituir tudo. Agora, ouça o Filho, é o Filho que nós temos que ouvir. E qual é a voz do Filho? Essa nova aliança. Olha lá que ele fala do Filho. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. O que esse Filho faz? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que ele fez? Depois de ter feito a purificação dos pecados, então quer dizer que os pecados já foram purificados? Já! A morte de Cristo na cruz, o sacrifício é a verdadeira purificação dos pecados. João Batista diz, olha o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então você tem que entender o seguinte, a morte de Cristo na cruz aconteceu no tempo, mas ela extrapola o tempo. Ela vai além do tempo. Para Deus, a morte de Cristo na cruz, que aconteceu no tempo, é uma coisa também na eternidade, porque resolveu os pecados do mundo. A morte de Cristo na cruz engloba, geralmente a gente pensa em pecado assim, o passado e o presente. Mas o futuro, não, o futuro ainda a gente não sabe nada, mas a morte de Cristo na cruz é pelos pecados de toda a existência da raça humana no pecado. É uma coisa gigantesca. Quando João Batista fala, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então na cruz tirou, aconteceu isso. Só que nós estamos aqui no tempo, na deformidade, no lado defeituoso. Mas para Deus, já tirou os pecados do mundo. Para o mundo espiritual já aconteceu. Desde o pecado de Adão, que foi o primeiro, até o último pecado cometido nesta vida, por quem quer que seja, isso já solucionou o problema. Você está entendendo que a morte de Cristo, o sacrifício dele é gigantesco? Não é uma coisa pequena, gente. Deus já tratou na morte de Cristo na cruz de toda a existência da raça humana. Já resolveu o problema. Se você viver mais 50 anos, já resolveu o problema. Se você morrer, esse mundo existir mais 1000 anos sem Jesus voltar, o efeito da morte de Cristo continua esses mais 1000 anos. Não altera, não é uma coisa passada e presente. O futuro ninguém sabe. Deus já resolveu até o futuro, através da morte de Cristo. É o que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, eu gosto disso. Creio nisso, acredita ou não? Já tirou. Ele já tomou sobre si até os pecados do futuro que nem aconteceram ainda, para você ver como é eficaz a morte de Cristo na cruz. Então ele fez a purificação dos pecados. Agora, olha lá, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Cristo não está mais em guerra. Ele não está em guerra.
Ele se assentou no trono, agora tudo vai se cumprir direitinho, conforme a palavra de Deus, já está caminhando tudo certinho. Cristo não está em guerra, ele deixa a igreja, que é o corpo, cumprir o que ele precisa cumprir. Por isso que o Espírito Santo veio para a igreja. Ele vai cumprir, ele não está mais em guerra, aqui na terra lutando contra o diabo. Ele já liquidou o diabo, resolveu o problema com os pecados, se assentou. Agora, até que tudo vai se cumprindo e os inimigos vão ser postos debaixo dos seus pés. E os pés dele é a igreja, que é o corpo. Está bem claro isso na tua mente? Então olha lá, ele fala assim, vou ler o 3 de novo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então, como ele começa a carta? Começa a carta apontando que Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele é a parte visível de Deus. Ele já resolveu o problema dos pecados. Ele já sentou-se à destra nas alturas. Ele é muito maior que os anjos. E está tudo feito. Agora imagine o judeu. Trovão, relâmpago, fumaça, monte fumegando, com a visão de Deus, tudo tremendo, ninguém chega perto senão morre. Qual a visão que o escritor quer dar de Deus? Em forma de homem, vindo à nossa semelhança e resolvendo o problema que toda a lei, Moisés, ninguém pôde resolver. Está bem claro isso na tua mente? Então, você tem que entender isso. Olha, nós vamos falar um pouquinho mais. Eu repito isso sempre, mas às vezes para sair daqui e chegar aqui demora meses ou anos. Então, tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, tudo que precisava ser feito para o homem não ser mais condenado, tudo que precisava ser feito para o homem ser liberto da mão do diabo e ter a eternidade, Cristo fez por nós na cruz. Não sou eu que faço. Não é por esforço, não é por desespero, é pela fé no que ele fez. Então, quem não entende isso, ele quer se livrar do diabo. Então ele vai crer em coisas. Ele vai crer que tem que fazer coisas porque é o esforço dele que vai livrar ele do diabo. Ele não tem confiança em Cristo. Ele fala que acredita em Cristo, mas não confia que Cristo fez por ele. Então ele tem que se esforçar. Ele tem que tomar atitude. Eles falam assim, você tem que tomar uma atitude, fazer alguma coisa para ser liberto do diabo. Mas eles não confiam que Cristo na cruz me libertou. Vocês estão entendendo a diferença? Quem acredita que Cristo libertou, o diabo é assunto encerrado. Você só precisa ficar na palavra e acabou o problema. Quem não acredita que Cristo libertou, está se matando para ser liberto. Aí Deus olha e fala assim, meu filho não entendeu nada, ele não entrou no evangelho ainda. Ele está tentando ser livre por esforço. Ele não sabe que nunca vai vencer um ser espiritual por esforço. Ele não aceita o que meu filho fez. Ele está tentando fazer o que meu filho já fez por ele. Está nas trevas ainda, está preso. Está preso. Vocês estão entendendo a diferença disso? Quem já creu nisso anda em liberdade. Não é supersticioso. Quando vem alguma coisa do diabo, diabo, já sei. Você já está derrotado, eu estou em Cristo, já fui liberto. Aí o diabo não tem o que fazer com essa pessoa. Mas quem não acreditou nisso ainda está num tormento. Está apavorado, está com medo. Você é salvo, se Deus quiser. Não, tem uns que falam, não fala nem o nome do diabo, nem fala. Vocês estão entendendo como a cabeça dessa gente está? Porque não confia. Então Cristo fez tudo, meu irmão. Você não precisa fazer nada. Agora você tem que fazer uma boa obra. Qual a melhor obra que você pode fazer? O Papa está aqui no Brasil, falou muita coisa bonita. Estava falando assim com a minha esposa. Ele não abriu uma vez a Bíblia. O mundo todo está olhando para ele. Ele não abriu uma vez a Bíblia e pregou uma pregação de Jesus Cristo verdadeira. Ele falou assim, Cristo está com você, vamos fazer a reza para Maria, Maria vai ajudar.
Mas ele não abriu uma vez um texto bíblico, leu lá 10 versículos e pregou Jesus Cristo como... Não fez uma vez isso, ele alcançaria o mundo todo agora. O Brasil inteiro, os católicos todos. Mas ele não falou nada do Evangelho. Ele falou da sociedade, do amor, de respeitar, de ser humilde, de não ser... Tudo coisa muito bonita, coisa de valor muito bonita. Porém, ele não pregou o Cristo crucificado, não falou uma vez do Cristo crucificado. Exaltou Maria, mas não falou nada de Jesus Cristo crucificado. Vocês estão entendendo a diferença? Essa mensagem que ele trouxe é muito bonita, falar alguma coisa contra a política, falar alguma coisa da pobreza, visitar uma favela. Vamos louvá-lo por isso. Mas ele não falou uma vez, se alguém não nascer de novo não pode entrar no reino. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo isso? Não falou uma vez, o mundo todo está assim nele. Ele não falou uma vez o que tinha que falar. Que pena, que tristeza. Que tristeza, é ou não é, queridos? Tristeza. Vamos em frente, agora vamos lá para Hebreus, onde nós lemos, Hebreus 9. Então o escritor trabalhou na mente deles, falou que Jesus é mais que anjo, é mais que tudo, é o sumo sacerdote. E nós lemos aqui no capítulo 9, a partir do versículo 23. Vamos ler de novo e explicar para entrarmos no capítulo 10. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus. Então tudo que Deus mandou Moisés fazer aqui na terra, o tabernáculo, os santos dos santos, o santuário, Moisés teve uma visão de um modelo. Qual o modelo que apareceu na mente de Moisés? O modelo que existe lá nos céus. Então existe o santuário terreno, mas o verdadeiro santuário é lá no céu, celestial. Então era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Olha, agora grave isso na tua mente. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Está bem claro isso? Figura do verdadeiro. Aonde Cristo entrou? O que o sumo sacerdote fazia aqui na terra? Uma vez por ano ele entrava nos santos dos santos, com sangue alheio, fazia a purificação dos seus pecados, porque ele era pecador e do povo. Ali, nos santos dos santos, era onde estava a presença de Deus, um Deus escondido. Escondido, ninguém entrava lá, ninguém podia entrar na presença de Deus, ter comunhão íntima com Ele. Deus era um cara escondido num lugar chamado Santos dos Santos, que só um podia chegar lá. O resto da nação não tinha poder, não tinha autoridade, não tinha condições de chegar. Por quê? Porque o preço do pecado não havia sido pago ainda. Então o sumo sacerdote entrava lá num lugar humano, construído por mãos humanas. Mas aqui está dizendo que Cristo entrou num santuário lá no céu, com o sangue dele. E ele não precisava fazer a expiação dos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Ele entrou lá na presença de Deus com o sangue dele. Ele é o Cordeiro e ao mesmo tempo o sumo sacerdote. Olha como isso é grande. Não aconteceu aqui no céu, aqui na terra, a purificação dos nossos pecados. Cristo morreu e derramou o sangue aqui, mas qual santuário ele entrou? Lá. Ele entrou lá na presença de Deus, não é terreno o santuário. Tudo muito superior ao Velho Testamento. Olha lá, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas onde ele entrou? Porém no mesmo céu. Agora ele comparece por nós diante de Deus, para comparecer por nós diante de Deus. Então, quando Cristo chega lá como o Cordeiro e o verdadeiro sacerdote, entenda isso. Eu olho daqui da terra para Cristo, olha lá, estou tendo uma visão. Mas Deus olha para Cristo no céu, Ele está tendo outra visão. Qual a visão? Toda a justiça que Deus exigia foi cumprida. Tudo de uma forma perfeita que os céus exigiam foi cumprido. Nada foi defeituoso, nada foi falho. Não teve uma manchinha de pecado, porque Cristo nunca pecou. Então, é como se Deus batesse o martelo. Está tudo cumprido, a minha justiça se cumpriu. A partir de hoje,
Nada mais precisa ser feito para o homem ser salvo, ser liberto e se tornar um filho meu. Acabou o problema, hein? Você entende isso? Acabou, é que nem o final do jogo. Acabou, campeão. Acabou o problema. Ai, meu Deus, você entende isso ou não? Está feito. Então eu olho aqui assim, olha, Jesus levou os meus pecados, levou as minhas maldições, destruiu o diabo na cruz do Calvário, levou o meu castigo, levou tudo. Para mim, para ele. Agora Deus olha, Cristo, Cordeiro perfeito, sacrifício perfeito, o sangue perfeito, tudo perfeito. A minha justiça se cumpriu. Então agora os céus, é como se abrisse os céus tivesse assim, tivesse uma cortina totalmente fechada, escura. Aí os anjos começam a puxar e a cortina começa a se abrir e vem uma glória gigantesca para nunca mais fechar. Os céus se abriram. Jesus abriu os céus para a humanidade. Só entra quem acredita nele. Acabou o problema. Então, quando você vê um indivíduo hoje, ele fala assim, você precisa fazer um sacrifício, aquele jeito. Ele até uma frase bonita, eles falam, o sacrifício gera um milagre, né? Quando você vê um indivíduo assim na televisão, no rádio, falando isso, que é bonito falar, sacrifício gera milagre. Você fala assim, esse indivíduo aí, ele está negando o sacrifício da cruz. Porque se um sacrifício, geralmente é dar um dinheiro alto que vai me custar, vai abrir os céus para mim, eu estou dizendo que o que Cristo fez não serve para nada. É anular a cruz de Cristo. É anular a cruz de Cristo. Faz um voto, então eu vou desafiar Deus. Deus, eu vou te dar isso, eu vou fazer um voto. Para o Senhor abrir a porta para mim. Se esse ato é que abre uma porta, então o que Cristo fez por mim é nada. Eu não tenho visão disso, eu não enxergo, eu não creio, não confio. Será que está salvo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é grande o que Jesus Cristo fez e como é fraco o homem querer substituir o que Cristo fez por obras de lei? Como é fraco. Eu vou libertar. Não, vou buscar uma libertação, vou ficar 10 dias sem comer. Essa casta, no primeiro ele vai achar que a casta está nele, então ele vai ficar 10 dias sem comer. Vou ficar poderoso. Ele não está crendo em nada de que Cristo fez para libertar ele. Ele vai ler lá, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele não crê que esse Filho é que me torna verdadeiramente livre. Então eu estou me libertando, vou fazer jejum, eu sou um líder, vou fazer jejum, vou subir no monte. Vou me consagrar. Quando eu descer, vai acontecer os milagres. Eu vou enterrar um óleo lá 7 dias. Quando eu voltar com esse óleo, vou desenterrar poder de Deus. Você vai ser liberto. Mas sabe o que ele está prometendo? Ele está prometendo que o que ele fez, o jejum dele, o óleo que ele enterrou no monte, que nem uma macumba, que depois de 7 dias ele foi desenterrar, que vai ungir, vai libertar a pessoa. É a obra humana. Vocês estão entendendo? A obra humana substituindo a obra divina. O indivíduo que fala isso não tem nenhuma visão da obra divina. Não tem nenhuma visão nem revelação da obra perfeita, feita pelo homem Deus. Não tem. Então ele vai fazer esse proselitismo todo, agitar. Vai aquele monte de gente, um vai tremer, aí manifesta demônio. Está vendo? Está vendo? Feitiço em ação. Mas ele não considerou nada da cruz. O jejum dele é que vai libertar uma pessoa do pecado, do diabo. Não vai. Então o diabo ri de tudo isso. E o diabo fala, faz mais. Faz mais. Vai até manifestar uns demônios lá. Para mostrar, olha, tem demônio. Então isso é poderoso. Não, é um feitiço. O diabo manifesta uma meia dúzia e dá um show. Porque isso vai esconder cada vez mais a cruz de Cristo para essa gente. Está tendo a visão junto comigo? Está tendo isso? Você está entendendo? Meu irmão,
o homem não tem condição de libertar-se. O jejum do homem não tem. Tudo que procede desse homem caído é defeituoso, é falho, é manchado. O melhor que a gente pode produzir, quando Deus olha, está tudo contaminado, porque a fonte é contaminada. Tiago disse, fonte de água amarga não vai dar água doce. Não pode orar por ela, não vai virar água doce, fonte de água amarga, vai ser amarga o resto da vida. Então a fonte das obras do homem é tudo contaminada. Não tem poder para arrancar o diabo de uma pessoa. Mas se o Filho me libertar, aí sim, verdadeiramente eu serei livre. Só o Filho. Porque o que ele fez não teve nenhuma mancha que procede de mim. Por isso que ele pode me libertar verdadeiramente. Então, quando eu confio no que ele fez, sou liberto instantaneamente. De demônio, de diabo, de medo, de macumba, É que o crente novo não sabe disso. Ele vem todo torto para a igreja, cabeça atrapalhada. E não vão falar essas coisas para ele. Então vão fazer ele entrar nas obras, no desespero, anos da vida dele, anos. Pela graça de Deus, lá na frente, quando ele estiver bem cansado, decepcionado com essa tal libertação, com essas coisas todas, fazendo isso mensalmente, anualmente, toda hora, vai chegar uma hora e falar, eu não aguento mais, vai ver um peso. Quem sabe ele vai se abrir, vai ouvir a voz do pastor, ele vai arrancar ele disso, ele vai entrar na liberdade do Evangelho. Então Cristo entrou lá nos céus, e Deus o recebeu como o sacrifício perfeito, que tira o pecado do mundo, que vai libertar o homem, comprar o homem com esse sangue, vai fazer do homem perdido um filho. Então, aquilo que Deus tinha no coração antes de Gênesis 3, de ter a raça de homens perfeitos, filhos perfeitos, começa tudo de novo. Por um tempo ficou tudo no pecado. Quando Cristo veio no mundo, ele vai dar continuidade a Gênesis 1, 2. Vocês estão entendendo ou não? Só que nós estamos melhores que Adão, por quê? Que agora somos filhos. Deus vai está continuando o plano da raça humana perfeita, que foi interrompido pelo pecado. Cristo resolveu o problema agora. Está bem claro isso na tua mente? Então seja ousado. Senhor, eu não vou orar assim, Senhor, nós vamos entrar na tua presença. Que vamos entrar nada. Senhor, estou na tua presença, direto, justificado, perdoado, redimido, salvo, e o diabo está atormentado, porque eu descobri isso. Então Deus quer que você entre no Evangelho, creia, viva o Evangelho, que é o poder de Deus. O que é o Evangelho? Poder de Deus, não é do homem, poder de Deus. Ele quer que a gente viva isso. Então viva como um liberto todo dia, um redimido, uma pessoa alegre, mesmo no meio das maiores tribulações, como uma pessoa salva, filha, liberta do poder do diabo. Isso é uma vida abundante. Isso que é vida abundante. Uma vida plena, salvo, liberto, sem medo, salvo, né? Aí vem o louvor verdadeiro. Eu quero adorar e louvar. Aí vem a verdadeira adoração. Não é um esforço para adorar, um esforço para louvar. Não, é daquilo que nós já descobrimos, vem de dentro. Quando eles saíram do Egito, e o mar se fechou, bateu. O que a Miriam, irmã de Moisés, fez? Pegou o tamborim e saiu na dança, né? Não saiu na dança antes. Por quê? Porque foi tanta alegria que invadiu o coração deles. Aí vem aquela palavra profética de Moisés. Moisés fala um montão de coisa inspirado por Deus ali, né? Quando o mar se fechou, eles foram libertos. Aí veio o verdadeiro louvor. Começaram a tocar, cantar. Acabou a escravidão. É daí que vem a verdadeira adoração. Como é uma pessoa que acha que está na mão do diabo, vai falar assim: Deus, eu vou te adorar agora. Mas está amarrado o diabo. Como é que ela vai adorar? Vocês estão entendendo? Não tem condições de adorar, não tem nem vontade de adorar. Por quê? Porque eu estou presa, eu estou preso. Como é que eu vou adorar? Eu estou numa guerra aqui. Já viu o soldado lá na guerra adorando? Ele está se protegendo, se escondendo. Não tem como adorar. Mas quem entrou no Evangelho, adora a Deus. Vamos em frente.
Versículo 25. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santos dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Para quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que é aniquilar? É destruir, desfazer, anular. Então, que pecado é esse que Cristo está dizendo que veio aniquilar, que aniquilou? Não é os pecados. Pecado é aquilo que entrou por Adão. Quando Adão pecou, ele foi destruído, espírito, alma e corpo. E uma maldição entrou no planeta, entrou por Adão, por um homem Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, a morte. A morte passou para todos, porque todos pecaram. Então o planeta está defeituoso, está estragado. Desde a natureza, os animais, os vegetais, tudo está contaminado. Existem milhares de pragas, de desgraça nesse planeta que destrói aquilo que é bom. Né? E o nosso corpo também tem uma batalha de vermes que existe dentro dele, um que mata, outro que dá vida, mas depois nós vamos virar aqueles bichinhos brancos. Vai ou não vai? Então uma corrupção entrou no planeta, uma desgraça, uma maldição entrou, destruiu tudo. Isso é o pecado. Então, deleta da tua mente pensar que pecado, eu cometi uma mentirinha que pequei. É pecado. Mas por que eu pequei? Porque eu sou totalmente contaminado por uma coisa muito mais forte, por um sistema de destruição mais forte que se chama pecado. Por isso que eu faço coisa errada. Agora, Cristo aniquilou esse sistema maligno, destrutivo, esse vírus que entrou no mundo pelo pecado de Adão. Cristo aniquilou esse sistema chamado pecado, matou na cruz. Matou, liquidou. Só que ainda ele está aqui, está por aqui. Mas na ótica de Deus, essa força que entrou lá em Gênesis 3 foi destruída. Com ela o diabo também. Acabou o problema do pecado. É por isso que você tem que entender, meu irmão. O pecado... A lei veio para mostrar essa natureza caída do homem. Mostrar o homem debaixo dessa maldição, sem condições, vendido ao pecado, como Paulo fala. Todos estragados, todos defeituosos, todos mortos, todos contaminados. O vírus está em todos. Então, ali, como vencer esse sistema mundial chamado pecado, que é um sistema corrupto? Na cruz, Cristo aniquilou. Acabou. Então é por isso que nós vamos entender Romanos 8. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Não é que vai me libertar, me libertou da lei do pecado e da morte. Então, essa corrupção, essa coisa chamada pecado, esse vírus, essa maldição que entrou no mundo, a lei da vida trazida por Cristo, me libertou. Pena que eu estou nesse corpo caído, ainda que vai ter que voltar ao pó. Mas eu já fui liberto do domínio desta coisa chamada pecado. Por isso que o diabo não manda mais em nós. Nós somos libertos do império dele. E o império dele é regido pelo pecado do homem. Nós já fomos libertos. Então somos defeituosos, somos, mas por dentro nosso homem interior é liberto. Será que você acredita nisso? Eu demorei anos para entender isso. Acredita nisso? Então ele fala em Romanos 6, o pecado não vai mais te dominar. Não é que você não vai cometer um pecadinho, mas aquela força das trevas que te dominava, que mantinha você cego, escravizado, destruído, matando a tua vida, não te domina mais. Não domina mais. Acabou o domínio dela. Foi liberto. Então ele aniquilou isso. É por isso que o diabo foi aniquilado na cruz. Por quê? Porque junto com tudo isso o diabo está no pacote, foi destruído e desfeito. Eu tenho que acreditar nisso. Você acredita nisso?
Então nós já estamos salvos, já somos livres, já somos filhos, fomos justificados, não há mais condenação para nós. A lei do Espírito da vida veio para dentro de mim e me libertou da morte. Nós não vamos morrer mais, esse corpo vai morrer, ele vai deixar de existir, esse corpo vai virar pó, mas nós já somos imortais, salvos eternamente no nosso espírito, porque a lei da vida está dentro de nós. Você tem que gritar isso na televisão, gritar, tem gente que vai crer. Você aceita isso? Você vê esse tipo de pregação por aí? Não vê, está na nossa cara aqui o tempo todo. Já aconteceu, ele aniquilou, então eu não estou mais assim, ó, aquela guerra, que ele diz, não, Jesus, eu já acreditei, o Senhor já fez isso por mim, agora, se o Senhor não agir em mim, eu tenho força, não tenho, eu vou cair, fazer tudo errado. Aí a graça de Deus entra em ação na minha vida. Então Cristo faz por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Está bem claro isso? Você entra no descanso de Deus? Então ele aniquilou essa força chamada pecado, esse sistema de destruição que entrou na raça humana. Eu estava lendo, eu gosto de assistir aquele canal 33, National Geographic, né? Deve ser assim que fala. Eu estava vendo, como eu fico triste, o que eles falam que é o equilíbrio, vendo o leão matando os animais. Eu assisto aquele de teimoso, aquele me fere. Aquele veado bonito, manso ali comendo com os filhotes. E o leão vem maligno, escondido ali, ó. Vem vindo. Daqui a pouco ele sai numa disparada com aquelas patas grandes, ele vai lá, agarra o bicho no pescoço, mata dentado e tritura ele puxando. Você acha isso normal? Isso é uma coisa tão violenta. Olha o pecado. Olha o pecado. Eu estava vendo ontem um programa dos macacos, dos macacos nesse canal. Eu não sabia que o macaco comia outro, gente. Então estava lá os macacos, os maiores, e tinha um monte de saguila em cima. Os maiores vinham de baixo, um subiu, ficou na árvore ali, o outro subiu aqui, aí subiu um para afugentar. Conforme eles iam para os lados, aqueles que eram mais fortes, catavam ele, matavam a dentada, traziam, eles comiam os próprios amigos dele, gente. Que coisa horrível! Eles vivem numa guerra. Vê os cachorros, só se vê um quer se matar para cima do outro. Está vendo a natureza, o pecado neles? Está vendo ou não? Eles são violentos, e nós somos violentos. Ó, o que o homem ia comer? De toda a árvore do jardim, os frutos, o homem não comeria os animais. Não comeria, mas por causa do pecado, vem aquele boizão lá, o cara dá uma porretada no meio da testa, o bicho fica meio assim, corta o pescoço, você está lá comendo aquela picanha, ai, que delícia. Aquele foi um bichão bonito que queria viver. Ele foi programado para morrer, e a gente come ele, não deixa de comer carne por causa disso. Vai pegar aquele, vamos comer um peitinho de frango, ai que filezinho gostoso de frango, né? Aquele foi um bicho bonitão, brancão, já nasceu enclausurado num lugar quadradinho, encheram ele de comida, ele fica gordo, para passar a faca no pescoço e você comer. Não é violento isso? É violento, a gente come o bicho, gente. Mas no começo não era assim, por causa do pecado, esse corpo, essa natureza, precisa comer carne, comer a vida dos outros. Come a vida, não é violento, isso para mim é. Quando eu não entendi o pecado, nem vi essas coisas, mas quando eu entendi a destruição do planeta, e o homem era para comer aqueles frutos, o homem não seria carnívoro. Agora a gente devora aquelas carnes, a gente só vê um pedacinho, né? Você não vê o olho do bicho morrendo, você não vê ele gemendo, você não vê ele sofrendo em agonia para morrer, você só vê ele embaladinho, um pedaço no mercado. Mas ele foi tremendamente morto numa violência terrível. Alguém cortou o pescoço dele. Não cortou? E nós na pele dele? Já pensou? Você ali sabendo que vai morrer, vem um cara, te corta o pescoço, você fica agonizando ali, ou toma uma porretada na cabeça, está meio vivo, meio assim, numa dor terrível. Não é violência isso? É ou não é? É violência, é violência. Aí vem aquela cobra camuflada, tá aquela capivara bonitona na beira da água, ou então o jacaré fica bem assim,
O bicho vai tomar uma água, lá vem aquele jacaré, cata no meio dele, afunda, ele mata. Olha o pecado, gente. Não era para ser assim. Não era para ser. O sapo maior come o menor, um come o outro. Essa turma só quer comer o outro, gente. Não é violência isso? É. Nós achamos isso tão normal, né? É bonito. Mas é o pecado, essa coisa maldita que entrou. Eu odeio isso, eu odeio essas coisas. Odeio isso. O cara pega o revólver, não vai se educar, vai pá, dar um tiro na cara de uma criança. Eu odeio isso, isso é um pecado. É um demônio. Não é o demônio, é a natureza dele mesmo. É a natureza maligna que está nele ali. Ele fez isso agora, mas aquele já estava programado há anos. Ele estava se segurando um dia, solta a desgraça. Mata uma família, mata uma mulher, mata uma criança. Um cara de 50 anos pega uma menininha de 12, mata, estrupa, acaba com ela. Né? É a sociedade, é culpa do governo. Não, é o pecado mesmo. É a natureza desgraçada que está ali nele, que está em todos. Naquela área ele se desenvolveu mais e vai ter prazer com isso e se acha bom. Matou alguém, que violência, eu odeio esse tipo de coisa. Uns não estão, uns é a natureza mesmo, uns é a natureza ruim mesmo. Você pensa que fazer isso tudo é o capeta que está ali? Então nós vamos só culpar o diabo. O que Deus falou para Caim que matou Abel? Deus falou para Caim: você está endemoniado? Falou que o teu desejo será contra ti, é você cumpre dominá-lo. O que Caim fez? Não estava encapetado, foi lá e matou o irmão de ira. Foi o primeiro filho do primeiro casal. Já nasceu desgraçado, destruído, corrompido. Deus não falou que Caim estava endemoniado. Deus falou que ele tinha condições de dominar o desejo ruim, mas ele não dominou, se entregou. Uns estão endemoniados, mas outros não estão. É a natureza ruim que está dentro dele. É o pecado. É isso que Jesus levou na cruz. Vocês estão entendendo, queridos? Aceito. Vocês estão entendendo como é um mundo violento? Nós nascemos aqui, a gente acostumamos a ver tudo isso, é tudo normal. É tudo normal. Né? Eu lembro, eu não era crente, eu fui lá para Pirassununga, era uma férias aqui na cidade de São Paulo. Eu fui com um colega lá, que ele tinha parente lá. Aí nós fomos numa fazenda, ele foi levar a gente para tomar uma pinga do Alambique, lá, o dono lá. Aí chegou lá aquele monte de pinga, enchia o negócio de pinga assim, branco. Pastor, você fez isso? Nossa! Você que pensa? Aí ele falou: agora eu vou matar um cabrito. Todo mundo bêbado lá. Agora eu vou matar um cabrito. Parece que comeu. Opa, vamos lá. Daqui a pouco eu vi como o bicho foi morto. Amarrou as duas patas traseiras. Ele ficou de ponta cabeça em silêncio. Sabia que ia morrer, gente. Eu meio doido ali aqui. Não, eu não vou suportar ver isso. Aí aquele bicho assim. Aí foi lá, passou a faca aqui, cortou o bicho em silêncio, como uma ovelha muda levada ao matadouro. Agora eu lembro de Jesus. Que coisa horrível que eu vi. E não era nem crente, já fiquei ofendido com aquilo, não quis nem comer. Não tive condições de comer, de ver. É a natureza humana. Está claro isso, queridos? Só para terminar. Na cruz, Cristo desfez isso. Foi desfeito na cruz. Nós vamos ter uma vida perfeita, eterna, sem dor, sem sofrimento, sem miséria, sem morte. Nós vamos ver isso, porque somos salvos. Fala, querido. Como conhecer, então, que quando entrou o pecado no mundo, a natureza, ela caminhou sozinha. Não, entrou e contaminou tudo. Agora a coisa está arrumando para destruição. Né? O planeta sendo contaminado, tudo está em desordem. Tudo está em desordem, só que vem vindo lentamente essa desordem. Deus ainda segura muitas coisas para que ninguém se perca, nenhum dos escolhidos se perca. Mas a coisa vai acontecer. Pode mudar o governo, ninguém vai deter essa violência, não vai. Pode falar assim: olha, se tivesse educação, tudo bem, mas você vê gente que fez faculdade, tudo vem de família rica, fazendo cada coisa terrível. É a natureza humana, gente. Natureza do pecado, está tudo envolvido. Então, Deus queira, mas a coisa vai rumando cada vez pior, cada vez a violência vai crescer, até que vão destruir tudo.
Está bem claro que Cristo aniquilou na cruz, então essa coisa ruim, negra. Ali na cruz Cristo tomou sobre ele, foi feito isso lá e ele aniquilou o pecado. Então, nós já passamos, tudo que está antes da cruz está nas trevas, na escuridão, na desgraça. O que está depois da cruz está em Cristo, salvo, liberto, seguro, mesmo defeituoso. Está guardado, está garantido, ele garantiu tudo isso. Não foi o homem, não foi a lei e nem Moisés. Confia nisso? Então quando os antigos cantaram, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz, me alegro nessa luz, fica nisso, confia nisso, né? Vamos para terminar essa parte aqui. Pode perguntar, bem alto, bem alto. Estou aprendendo a viver assim no descanso de Deus, né? Já faz bastante tempo. Que bom. Só que por outro lado, eu estou me tornando uma pessoa fria quanto a cura, a bênção, a prosperidade. Eu estou me tornando frio. Por exemplo, eu não tenho fé para cura, para prosperidade. Eu estou vivendo tanto sem pensar. Por isso que eu fui gelado quanto a isso aí. É normal isso aí? Veja bem, o que ocorre é o seguinte, a gente analisa a coisa humanamente falando. Por exemplo, eu atualmente não estou doente. Eu vou falar de mim aqui, só como ilustração. Então, o que eu vou pensar na cura? Eu tenho que pensar na cura de alguém. Mas se eu ficar doente, vamos supor que me bate uma doença grave, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico, claro. Mas onde é que ele levou as doenças? Na cruz. Então, aí é o momento... Como eu vou exercitar fé em cura se eu não estou doente? Vocês estão entendendo? Por exemplo, como é que eu vou exercitar fé em prosperidade se eu tendo o que comer, o que dormir, já estou contente? Então eu não estou preocupado em ficar próspero, conquistar um planeta. Por que eu vou exercitar fé nisso? Mas se eu tiver alguma dificuldade, posso exercitar. É o momento de crer. Então, a fé é que nem um leque. O que eu tenho que exercitar agora? Estou em Cristo, estou salvo, estou no Evangelho. O resto está acomodado. Eu não estou desesperado atrás de outras coisas. Eu tenho que crer na igreja, na necessidade da igreja, em alcançar as pessoas. É o meu foco central. Mas se um dia me vier uma doença ruim, o que eu vou fazer? Senhor, a porta está aberta diante de mim. Então eu vou me concentrar na palavra de Deus de cura e vou começar a exercitar fé. Tudo é o momento, não é verdade? Vocês estão entendendo? Vamos supor que eu não estou sem nenhum real no bolso, estou numa miséria, Senhor. Preciso de recursos, eu esgotei toda a minha chance. Então eu vou começar a exercitar fé nessa direção, apresentar algumas orações de sentido. Por quê? Porque a porta está aberta, Jesus Cristo. Entende? Então é o momento de se crer. Eles tinham que crer para derrubar Jericó. Depois que Jericó caiu, não precisou mais ficar crendo que ela ia cair. Caiu, descansa. Está claro? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Tudo é um momento que você está vivendo. Então, não estou muito preocupado com a cura. Agora, se você está doente, comece a falar: Senhor, em nome de Jesus, eu já estou no Evangelho justificado, eu creio plenamente na obra da cruz. E na cruz diz que Ele levou as minhas doenças. Então começa agora a exercitar fé. Não, eu creio. Deixa a tua mente ser invadida pela palavra. Vai exercitando fé, porque você está precisando. Eu não estou com sede, vou encher a barriga de água. Mas se eu estou com sede, eu pera um pouquinho, tenho que gastar um tempo, vou beber água. Fala, Valdeci. Jesus, é que no Novo Testamento é complicado. Jesus diz assim, ó: buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas acrescentadas. Então nós estamos acostumados lá atrás querer tudo buscar. Ao contrário, Jesus falou que o rapaz vendeu o que tem e dava para os pobres. Quer dizer, o reino de Deus está sempre acima de tudo. Então, e nós vivemos uma época, não pegando o gancho do irmão aqui, nós vivemos uma época que tinha que buscar isso, eu melhorava, comprar um carro, o carro estava zero. Isso é trabalho. Não, é a própria igreja que insta as pessoas não correr atrás de Cristo, mas ficar correndo atrás das coisas.
Pode ver. Pode ver. Da década de 80, não se falava esse negócio de conquistar. Quando começou a surgir no Universal essas igrejas, né? Aí na década de 90 começou a conquistar, tudo conquistar. Né? Esse negócio de sonhar. Uma coisa é o sonho de Deus, outra coisa é o meu sonho. Então eu sonho um montão de baboseira, chego diante de Deus e Deus não vai fazer o seu sonho se perder. Tem muita coisa que eu estou sonhando que não tem nada a ver com Deus, é comigo. Então cria uma ilusão e a pessoa fica atrás daquilo o tempo todo. Ela não está atrás de tentar levar a verdade para alguém. Ela está atrás de ter coisas. Então ela fica tão cheia com esses afazeres que não tem vontade de transmitir uma verdade para alguém ser salvo. Então a igreja fica assim, uma coisa interna, envolvida nela no que ela quer conquistar. Chega no fim do ano, seu propósito de vida: eu quero trocar de carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Você não vê lá nenhum propósito de vida. Eu quero que alguém seja salvo por meu meio, que Jesus me use para salvar alguém. Quantos negócios de fim de ano, propósito do ano que vai iniciar, veio na minha mão? Aí eu lia. Quero o jovem, a menina, eu quero namorar, eu quero o meu escolhido, porque já tenho promessa. Fala, tudo coisa humana, tudo desejo humano para essa terra. Ninguém com o coração do evangelho realmente. Vocês estão entendendo isso ou não, queridos? Então tudo é um momento, não é? Tudo é um momento. Chegaram para Jesus e falaram assim para ele, vou dar só exemplo da lei. Os discípulos de João Batista falaram assim para Jesus: oh, Jesus, nós somos discípulos de João Batista, a gente jejua e faz um montão de coisas, e os discípulos não fazem nada. E Jesus falou: ó, enquanto eles estão com o noivo, não vão fazer, mas vai chegar o tempo que eles vão precisar fazer isso, de acordo com a lei. E chegou o tempo, Jesus foi tirado, eles caíram em angústia, um montão de coisa. Mas não era o tempo dos discípulos de Jesus cair naquilo que João Batista já estava para ser degolado. Então tudo tem um tempo. Não é verdade? Tudo tem um tempo. Por exemplo, eu tive um tempo que eu orei muito estava com criança pequena, aperto financeiro. Eu não sabia confiar em Deus como agora. Então orei muito: Deus, me livra daquilo, me livra. Deus, na sua misericórdia, foi me ajudando. Mas hoje, pessoalmente, eu descanso muito mais, porque eu sei que Deus vai cuidar do meu amanhã, mas eu preciso cuidar do que Ele quer em primeiro lugar agora. Então Deus vai cuidar do meu amanhã. Então Ele dá uma vida mais tranquila para você, que cuida do que interessa para Ele. Vocês estão entendendo? Imagina a cabeça de um pastor, que eu quero conquistar isso, quero conquistar aquilo. Como é que ele vai preparar uma mensagem? Só vai falar o que está na cabeça dele. Vai me levar tudo para a igreja. Vocês têm que conquistar, só fala isso. Porque na cabeça dele está isso. É o que domina ele por dentro. Como é que ele vai ter uma mensagem inspirada? Se ele quer um monte de coisa o tempo todo. Ele vai pregar o que ele quer. Ele vai se multiplicar nas ovelhas com a mesma avareza e egoísmo que ele tem. Aí acaba não pregando o evangelho. Então, se eu ficar doente, Senhor, eu vou orar, preciso de uma cura, Senhor. Se o remédio resolver, amém. Se o remédio não resolver, Senhor, eu vou exercitar fé nisso, porque nós temos a fé dada por Deus. Ela é despertada com a verdade. Então vou exercitar fé nisso, fé naquilo, na medida do que eu estou precisando. Vocês estão entendendo, queridos? Na medida do que eu estou precisando. Pode falar, Galdino, bem alto. Não, caso que ele falou aí, né? A prosperidade, muitas vezes a estratégia do Deus para a prosperidade não é a nossa. Entendeu? Primeiro exemplo dos meus filhos. A minha prosperidade, Deus está dando nos meus filhos. E eu estou no descanso. Deus está me dando descanso. Que bom. Está nos meus filhos. Pelo que eu entendi, até essa frieza, então faz. Isso, que bom que você falou. Às vezes, veja bem, às vezes o que está reinando no meu coração é uma sede do evangelho. Mas não estou com sede para outras coisas. Aí eu vou falar assim, eu estou meio morno, meio parado, na minha forma de ver. Na forma de Deus, ele fala assim: olha meu filho, olha o coração dele. Está com sede do evangelho. Para ele é mais importante você estar assim do que você se acha. Então a gente sempre tem que procurar ver a ótica de Deus na coisa, não a minha. Não a minha. Então a gente quer fazer um montão de coisa na nossa cabeça. É a nossa alma que está ansiosa para fazer isso. Às vezes Deus quer que a gente fique quieto, silencioso uns 2, 3 anos. Que Ele vai ministrar aqui dentro, vai trazer revelação. E se eu estiver ansioso com um monte de coisa, eu não vou conseguir entender a voz de Deus.
Né? É a velha passagem de Marta e Maria. Só um minutinho. Marta queria servir Jesus com as coisas de casa. E era bom, não era desprezível. Maria ficou lá nos pés só ouvindo. Aí qual era a visão da Marta? Oh, Jesus, manda que a minha irmã me ajude, eu estou servindo sozinha. Jesus falou para Marta, você está ansiosa com tantas coisas. Mas uma só é necessária. Ela que está aqui escolheu a boa parte dela, e ela não vai ser tirada. Ela preferiu ficar ouvindo de Jesus do que rodear e perder o que ele estava dizendo. Então Jesus elogiou a que estava parada. Por exemplo, Paulo, já vou te dar chance, Carlos, já vou. Paulo encontrou Jesus, caiu na cidade, indo para a cidade de Damasco, você sabe toda essa história. A gente pensa que no dia seguinte ele já estava pregando para todo mundo. Leia ali Gálatas, Paulo foi para Cilícia, andou um tempo quieto, que ele precisava ver Jesus no Velho Testamento, que ele não via. Ele teve um tempo, se você for ver, ele fala assim, 3 anos permaneci na Síria, na Cilícia, depois de 14 anos subi a Jerusalém, só nesse pedacinho foram 17 anos. Então Paulo também teve um tempo de silêncio, de ficar quieto, onde ele foi amadurecendo as escrituras, ter uma visão de Deus. Moisés era o libertador de Israel. Com 40 anos ele quis ser libertador na carne, foi lá, matou o egípcio e tal, escondeu na areia, viram ele sumiu. Ficou 40 anos cuidando de ovelha, quieto. Parece que a obra de Deus havia acabado na vida dele. Mas lá no deserto Deus estava tirando aquele homem violento. Aí ele ficou manso. Deus falou, na terra não tem ninguém tão manso quanto Moisés. Como que ele ficou manso? Cuidando de ovelha no deserto sozinho. Quando Moisés estava pronto, Deus teve uma revelação. Moisés não queria, não, manda, eu sou pesado de boca, não, eu nem quero. Vai. Era o momento de começar o ministério dele. Por quê? Porque às vezes Deus tem que fazer uma coisa aqui dentro, para a gente ter uma visão, pôr um conteúdo, para a gente ficar pronto, para alguma coisa ser realizada. A gente quer correr. Eu lembro uma vez, eu estava achando, Deus, eu já sou pastor, cadê minha igreja? Uma bobeira toda. Eu não estava pronto ainda, eu tinha que ficar junto com uma outra igreja naquele tempo. Era o meu tempo de solidão. Depois a igreja, ainda que nós não somos grandes coisas, a igreja existe. Então é assim, Deus chama o homem e vai fazer uma obra dentro do homem. Quando esse homem amadurece, Deus vai fazer a obra através dele. Então, às vezes, por isso que eu fico preocupado, quando Paulo fala dos neófitos na fé. A pessoa vem para a igreja 3 meses, já é pastor, já põe para falar. Ele não sabe nada, ele pode ter lido um montão de coisa na cabeça, mas a experiência de vida não vai dar condições de ele ser. Ele vai criar confusão, vai fazer mal para ele. Então sempre tem um tempo de crescimento, aprender a obedecer. A pessoa vem com aquele mundo emocional para a igreja, não pode estar na linha de frente com aquelas emoções, tem que mudar um monte de coisa dentro. Senão ele vai levar tudo na emoção, vai afundar tudo. Então tem que ser tratado por Deus. Às vezes demora, mas depois o que ele produziu e o que ele vai produzir em pouco tempo, vai dar muito mais do que toda a agitação de anos na vida dele. Então Deus chama o homem, faz a obra no homem, e depois vai fazer a obra através do homem. Fala, Carlos. Quanto à prosperidade, hoje eu estava no igreja falando com os irmãos lá sobre a prosperidade. E o homem era muito rico, o dono lá, né? Muito rico mesmo. E a gente conversa muito, aí eu falei para eles, assim, 2 evangélicos, você sabia que a prosperidade desse homem é financeira para o mundo. Eu sou mais próspero do que ele. Aí falei para ele, eu quero ver você se sentir próspero com pouco dinheiro no bolso. É verdade. Essa é a grande prosperidade. Né? Que não me falta nada do que eu necessito. Deus tem suprido as minhas necessidades para que essa vida. Então essa é a prosperidade. É verdade. Porque às vezes o cara tem uma grana enorme e ele não é próspero, porque tem X de problema, não tem Cristo, então a prosperidade não vai. E você pode ver o quê? Que o dinheiro mesmo está na mão do ímpio. Está na mão do ímpio. A maior parte que está, os ricos, é tudo ímpio. Então Deus abençoa mais eles do que os crentes. Não. Esse tipo de prosperidade que você tem que ter muito dinheiro aqui na terra, não é. Olha, Jesus, veja bem. Jesus nasceu num estábulo e foi posto numa manjedoura.
Vieram falar para ele que iriam seguir ele. Ele falou: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, não tinha uma casa. Na hora de entrar em Jerusalém, teve que pedir um jumento emprestado que não tinha jumento. Há uma pregadora, uma igreja, que falou que o jumento era o carro zero do ano, seria. Aí você vê o profeta dizendo: aí olha o teu rei humilde, montado em animal de carga. Não tinha nada a ver. Não é verdade? Jesus não tinha dinheiro para pagar o imposto. A pessoa mandou Pedro ir lá pegar um anzol, jogar, para tirar uma moeda para pagar por ele. E Jesus foi próspero, gente. Não foi próspero? Foi próspero. Não tinha nenhum túmulo para ser sepultado. Aí eu tinha um rico lá, o José de Arimateia. Então, essa prosperidade que você tem que ser empresário. Olha, tenta ser um empresário, sair do nada. Você vê a dificuldade que é, gente. É dificuldade que é ser um empresário, arrumar um dinheirão grande. E quando consegue, foi anos de trabalho. Não foi lá, eu peguei uma coisa orada, caiu dinheiro na minha cabeça. É difícil. É difícil. Quanta gente rica nós temos aqui na igreja que está nadando no dinheiro. Poucas igrejas tem alguém lá, uns 2 ou 3 que tem mais dinheiro. O resto é tudo trabalhador. Não é? Senão todo mundo tem que ter muito dinheiro. Então essa prosperidade que eles pregam aí, virar empresário, tudo ser bonito, conquistar tudo, isso não vem de Deus, isso aí é coisa do mundo, é o falso evangelho que mantém a pessoa correndo atrás do dinheiro, dessas coisas todas o tempo todo. Pastor, só para me sossegar quanto a esse assunto. Pode falar. Então quer dizer que até essa frieza, que não dizer só domingo, muita gente acha que passa por essa frieza, isso faz parte do descanso em Deus que a gente está então. Então, mas veja bem, o que seria uma frieza? Por exemplo, quando a gente começa na igreja, dependendo da igreja, vai encher a gente de atividade até o pescoço. Estou fazendo obra. Muitas vezes estou fazendo a obra da organização. Não é obra de Deus. Apesar de que está tudo em nome de Deus, é que me jogaram para fazer um montão de coisa lá dentro. Porque a igreja tem a parte burocrática, tem que sair aquilo é uma empresa. Muitas vezes eu estou correndo atrás do vento ali dentro há anos. De repente aquilo se desfaz que nem areia. Acabou tudo aquilo que eu fiz. Meu Deus, eu fiz tanta coisa, se perdeu tudo. Agora eu estou vendo que o pastor não era sincero comigo. Eu estou vendo que aquela pessoa me enganou. Você fica meio frustrado. Caramba, e aquilo que eu fiz, Deus reconheceu. Então, mas vai fazendo, você está na igreja, está comendo a palavra. Agora, Deus vai lhe pôr de vez em quando alguém para falar. Fala, já é uma grande coisa. O alvo de Deus é fazer alguém nascer de novo, é mais do que tudo. O alvo da igreja é, olha, veio aquele irmão aqui na sexta-feira no ensino da palavra. Ele falou: pastor, eu estou numa igreja tal. É só festa de ponta a ponta. Aí quando você quer ouvir uma palavra, é só festa. Só comemoração disso, comemoração daquilo, reunião daquilo. Só festa o tempo todo. Falei, mas lá não abre a Bíblia para ensinar? Não abre. Aí vem aquelas pregações. Você tem que encher o vaso é o dinheiro. Eu estou por aqui, é só festa, não tem ensino. Então tem igreja que é só festa o tempo todo. Isso não é obra de Deus, isso aí é atividade. Aí comemoração disso, comemoração daquilo, comemoração disso. Reúne aquele povo está sempre junto, é bom. Mas qual o proveito espiritual? Às vezes é zero de palavras, zero espiritual. Entende? Então, tem um tempo que a gente fica parado, fica quietinho. Porque a hora que Deus chamar, Ele vai falar: vem, agora você vai. Não se preocupe não, a hora vem. Vem, a coisa vem, entende? Eu lembro que no começo eu falava de Jesus para todo mundo, depois eu entendi que eu estava mais atrapalhando, eu estava misturando as coisas. Em vez de pegar amizade, deixar a pessoa confiar, já queria enfiar Jesus na goela dela, as pessoas me viam e já se afastavam, eu não entendia, né? E eu percebi uma coisa, que de vez em quando Deus traz pessoas prontinhas para você dar só um empurrãozinho, e em um minuto a coisa acontece, porque você fica se matando. Então, às vezes, a obra de Deus, a gente quer estar correndo o tempo todo. Às vezes não é tempo de correr, é tempo de aprender. Depois a gente vai correr. Então, a Bíblia diz assim, só um detalhe, se o nosso coração não nos acusa, então Deus é bem maior que o nosso coração. Então, você está com o coração seguro, em paz?
Deus não está te acusando e nem te cobrando. Descanse em Deus. Descanse em Deus. Seja fiel na igreja, coopera com a igreja, né? E participa do máximo que você puder para aprender a palavra. Na hora certa, a coisa vai acontecer. Quem que falou aqui alguma coisa? Valdeci. Então, naquela época dos anos 80, pastor era mais ligado, experiente, maduro. Quando passava uma palavra, ele tinha conhecimento. Hoje em dia, pastor de 20 anos, dá licença, o cara não tem vivência nenhuma. O que ele vai orientar de casamento? Às vezes nem casado é. Vai falar o quê pro marido? Vai falar assim, ó, teu marido é endemoniado. Vai falar, a esposa é isso. Não, e a pregação em si, não tem nada. Não, faz o cursinho de 3 meses lá, já põe lá. Você vê essas igrejas maiores que abriu não sei quanta igreja nesse ano, abriu. Mas quem são os pastores que estão lá? Menino que foi lá, ficou 3 meses num cursinho. Aí ele vai na sede na segunda-feira, ó, você tem que pregar isso aqui essa semana, você com um papelzinho para pregar. Ele vai, começa a pregar aquilo que o pastor líder mandou. Ele não tem inspiração de nada, ele é um papagaio. E vai lá, toda segunda-feira se reúne. Aí na terça-feira, ó, hoje vai ser o culto disso, daquilo, já está tudo certinho que ele vai falar, como ele vai recolher a oferta. Não teve nenhuma inspiração de nada, é tudo repeteco. Não é pastor, é uma coisa formada na marra. Entendeu? Não é, é pastor pela organização. Quantos meninos de 20 anos nessas igrejas mais assim você vê? Não sabe nem falar ali, ele tem que imitar o líder. Você vê que eles fazem a mesma voz? Começa a imitar toda a voz do líder. Fica tudo assim, ó, os micozinhos assim, ó, tudo igual. Por isso que tem aquele filme Deixados para Trás lá, a igreja sobe e o pastor fica. Ele fica bravo Queridos, nós nos desviamos bastante, mas quem que perguntou? Você perguntou alguma coisa? A Shirley perguntou alguma coisa? Você ia falar alguma coisa, Shirley? Né? Então, queridos, olha, descanse em Deus, se alguma coisa não aconteceu ainda, é que Deus está vendo que dentro de nós precisa haver alguma mudança que a gente desconhece, mas daqui a pouco a coisa vem, né? Daqui a pouco a coisa vem, tá bom? Ó, semana que vem nós vamos entrar em Hebreus 10, que fala que a lei é sombra, para recapitular, certo, queridos? Alguma pergunta a mais? Tudo bem? Passou muito rápido hoje, né?